aí, a principal conclusão da CPI, Olha, hoje será feita toda a leitura do relatório. Foi uma CPI realmente que foi muito profunda, né? Eu quero aqui parabenizar os deputados que estiveram comigo nessa CPI. Quero falar aqui em especial do deputado Lucas Torres, um deputado muito dedicado, deputado Pedro Fernandes, que é o nosso relator, deputada Thaísa, e todos os demais deputados que também estão apoiando essa causa. Hoje aqui eu até comentei com os deputados, na minha opinião, é a votação mais importante do ano. Hoje aqui nós estamos falando de milhares de famílias que da noite para o dia, literalmente, foram tolhidas do seu direito de ter a sua propriedade. Muitas pessoas com título definitivo da sua terra, escritura pública, que isso é a segurança jurídica, mas mesmo assim foi decretado, na minha opinião, de forma absurda, reserva esses locais. Então, a CPI, ela tomou depoimento de tudo. A CPI hoje vai demonstrar se foi obedecidos os ritos ou não para a criação dessas reservas. Se teve audiências públicas ou não. Se essas pessoas foram indenizadas ou não. Então, a CPI, ela vai realmente mostrar a verdade nua e crua. E nós, tenho certeza que será aprovado hoje, e nós vamos pedir que o judiciário se manifeste. Se porventura for demonstrado que realmente teve erros, se não obedeceu o devido processo legal, na minha opinião, não é aceitável que algo exista no mundo jurídico se não obedecer os ritos. Isso estamos falando da questão jurídica. Agora, vamos olhar também para a economia do Estado. Hoje o nosso Estado de Rondônia tem pouquíssimas indústrias. O que sustenta o nosso Estado é o homem do campo. E se nós, autoridades, nós políticos, não tivermos esse olhar para o homem do campo, nós vamos estar prejudicando todo o Estado de Rondônia. Porque o dinheiro que é desenvolvido através da agricultura, do homem do campo, ele reflete em toda a sociedade. Então hoje aqui nós estamos discutindo, não é simplesmente se as famílias têm direito ou não de ficar na propriedade. Nós estamos discutindo também o futuro econômico do nosso Estado. É muito além. Isso não pode acontecer uma devastação dessas áreas que estão protegidas hoje, em detrimento aí à preservação ambiental? Olha, sei que recebo muitas críticas de ONGs, dos ambientalistas. Quero falar para todos que eu não sou a favor desse desmatamento desenfreado. Tudo tem que ter limite, tudo tem que ter cautela. Mas essas áreas que nós estamos falando são áreas, grande maioria, antropizadas. Quando as pessoas falam de reservas florestais, você vai na região, você encontra com outra realidade. Só se for reserva de café, de boi, porque não tem, já está antropizado. E as pessoas estão dispostas a reflorestar a parte disso. Eu creio que um bom acordo seria o melhor caminho. Pensarmos sim na questão ambiental, mas pensarmos também no desenvolvimento do Estado de Rondônia e pensarmos também em milhares de famílias que tiram o seu sustento da terra. Algumas irregularidades encontradas? Desculpa, eu tive Quais são as irregularidades encontradas? A CPI vai demonstrar, mas, por exemplo, pessoas que fizeram parte da criação da reserva, que nós convocamos aqui, e a pessoa falou que só assinou, que não fez. Algumas tentaram falar que fez. Aí quando a gente apertou aonde, quando, a pessoa não sabia nem aonde ficava a reserva. Assinaturas falsas. Se você tem um documento e uma assinatura não é verdadeira, ele é válido ou não o documento? Se você tem um cheque e a assinatura é falsa, é válido ou não?
Então, gente, a CPI, ela vai demonstrar muitas coisas. Agora, a CPI, ela não tem o poder de cancelar a reserva. Quem cancela é o judiciário. E nós vamos acionar a justiça para que faça o julgamento. Nós não conseguimos interferir, o judiciário é outro poder, nós simplesmente vamos apresentar a verdade nua e crua dos fatos. Então, o que é antropizado? Antropizado é quando já não tem mais a floresta. Então, o que é antropizado? É quando é pasto, é quando é cacau, quando é café, não tem mais a vegetação nativa. Então, as pessoas falam, olha, isso aqui é reserva. Aí você vai lá, uai, mas é pasto, não é mais fácil regularizar e reflorestar? Então, tem alternativas, na minha opinião, só que lógico que a gente está falando de outro poder, é outra seara, é o poder judiciário, né? Não existe interferência, mas nós vamos apresentar as provas. O que motivou assim, o início dessa CPI, só para poder situar, né? Olha, o início da CPI, eu vou lá atrás, a motivação. Eu vou lá atrás. Em 2018, eu já era deputado estadual, era outro governador, e na época eu escutei burburinhos, boatos. Olha, vão criar uma reserva por decreto. Está em andamento uma reserva por decreto. Naquele momento, de forma silenciosa, o que eu fiz? Eu fiz uma mudança na Constituição Estadual. É a lei maior, é o que pode e o que não pode. E a mudança que eu fiz na época foi o seguinte, que era proibido criar reserva por decreto. Tem que passar por lei. Está na Constituição Estadual. Mas eu aprovei isso aí numa terça à noite, certo? E aí tem o vacatio legis, que é o tempo de promulgação da lei, para entrar. Eu fiz a lei na terça à noite, no outro dia, 7h30 da manhã, 8 horas, amanheceu decretada as reservas, antes da minha lei valer. Vocês entenderam a gravidade? Agora a pergunta que eu faço, como que fizeram esse estudo das 8 da noite às 7 da manhã, 11 reservas? Aí criou a ideia. Falei, gente, tem alguma coisa errada. Não tem como, é humanamente impossível. E não estava pronto, porque a gente sabia que não estava pronto. Então é humanamente impossível você... 11 reservas, imensidão de quilômetros, fazer em algumas horas. Então eu falei, olha, tem vícios de iniciativa, tem vícios. Não obedeceu o devido processo legal. E aí eu tive essa ideia. Falei, olha, uma maneira de tentar amenizar essa situação é criar essa CPI para pelo menos nós mostrarmos que está errado. O judiciário vai julgar, mas nós vamos mostrar o que de fato aconteceu. Agora o julgamento é com o judiciário. Agora, deputado, se foi provado que não houve um procedimento legal, isso não pode ser julgado de nulo de plano de direito pela justiça? Então, na minha modesta opinião, não sou advogado, mas todos os estudos levam para isso. Se algo não obedeceu o devido processo legal, ele é nulidade absoluta. Nulo de plano de direito. Então, o judiciário pode considerar nulo todas as reservas. Você acha que pode ter havido má fé nessa?